Queridos amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Quem está falando aqui é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo Jesus. Meu canal sempre é um canal que transmite uma palavra de Deus. Compromisso com o Evangelho, compromisso com Deus e com sua palavra. Queridos, nesta manhã, desde já eu agradeço pela vida de cada um de vocês, homens e mulheres de Deus, aqueles que ainda não são crentes, que me assistem, me ouvem pelo meu canal. Deus te abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus nesta manhã. Eu quero falar algo de Deus nesta manhã para você. E o algo de Deus que eu quero compartilhar e quero falar é algo muito sério. Para isso, para nós entendermos, nós temos que ler a palavra no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim: Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Aleluia. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, eu acabei de ler uma passagem bíblica onde Deus exorta o seu povo. Mas também nesta mesma passagem bíblica, além de Deus exortar o seu povo, Deus também ameaça eles. Queridos, Judá está aqui de uma maneira que Deus, ele não estava suportando os seus sacrifícios. Judá estava vivendo de uma maneira tal na presença de Deus
porque eles estavam sacrificando ao Senhor. Eles estavam ofertando ao Senhor. Eles estavam festejando ao Senhor. Eles estavam congregando ao Senhor. Eles se ajuntavam para sacrificarem ao Senhor. Mas o profeta Isaías escreve que chegou um momento que o Senhor teve que falar com o seu povo. Porque Deus não queria ver o seu povo daquela forma, daquele jeito, daquela maneira. Porque a palavra de Deus é quem diz que Ele repreende a todos que o amam. E Deus, Ele ama o seu povo. Mas tem momentos que Deus, Ele tem que chamar a atenção do seu povo. Ele tem que repreender o seu povo, exortá-lo o seu povo. E aqui no capítulo 1 do profeta Isaías não é diferente. Deus está fazendo isso. O povo de Deus está vivendo uma maneira, meus irmãos, que o capítulo 1 e o versículo de número 3 do profeta Isaías diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Queridos, Deus está falando aqui que o boi conhece o seu dono. E o jumento conhece o seu dono. Deus está falando aqui que um animal ali conhecia o seu dono, sabia quem era o seu dono. Mas Deus está dizendo que Israel não tinha conhecimento e que o povo dele não entendia. Queridos irmãos, o povo de Deus estava numa cegueira espiritual tão terrível aqui que ele já não conhecia mais a Deus. Ele não conhecia mais a Deus, ele não tinha mais comunhão com Deus, eles tinham perdido a comunhão com o seu Deus. Aleluia! E eles pensavam, aleluia, que eles estavam agradando a Deus da maneira que eles estavam fazendo. Irmãos e irmãs que me ouvem neste áudio, tem tantas pessoas por aí afora pensando que está agradando a Deus, mas não está. Pensando que está fazendo algo para Deus, mas não está. Porque o capítulo 1 e o versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor do profeta Isaías. Aqui é o próprio Deus, irmão, falando com seu povo. Escute. Deus diz para Israel o seguinte: não tragais mais oferta de balde. Olhe, o povo estava trazendo oferta de balde. O povo estava trazendo oferta em vão. Irmãos e irmãs que me ouvem, isso aqui é muito sério. Tem tantas pessoas que está pensando que está agradando a Deus, mas não está.
Aí Deus diz mais o seguinte: não tragais mais oferta de baldes. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade. Irmãos, nem mesmo o ajuntamento solene. O povo de Deus, eles se ajuntavam aqui, eles se reuniam aqui. Eles se congregavam aqui no capítulo 1 e versículo 13 do profeta Isaías. Eles estavam se reunindo, eles estavam se ajuntando, eles estavam se congregando. Mas Deus fala através do profeta Isaías para ele. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: eu não suporto quando vocês se ajuntam. Quando vocês estão se ajuntando, congregando para me adorar, para me sacrificar. Deus está dizendo: eu já estou de saco cheio disso aí. Deus está dizendo: eu já estou de saco cheio de vocês. Deus está dizendo: eu já estou de saco cheio das vossas adorações, dos vossos sacrifícios. Ah, meu irmão e minha irmã que me ouve, tem tantas pessoas pensando que está adorando a Deus e não está. E no decorrer da mensagem, você vai entender o que eu quero falar, aonde eu quero chegar. Irmãos, a iniquidade deste povo de Israel aqui está tão grande que Deus chega a falar para eles: não traga mais ofertas, eu não quero mais as vossas ofertas, eu não aceito mais as suas ofertas. Tem tantas pessoas, irmãos, que ofertam ao Senhor, mas eu quero falar para você pela palavra. Tem pessoas que a oferta dele, que a oferta dela, Deus não aceita. Deus não recebe. Oh, glória. Oh, aleluia. Aí Deus continua dizendo no versículo 14 para o povo de Israel: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Irmão, as festas, quando aquele povo estava se reunido, ajuntado para festejar as festas da lua nova, que era, aleluia, uma festa, que era o tempo ali de uma festa em Israel. Deus, ele fala para eles: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Deus aborrecia quando via aquele povo se ajuntando para, aleluia, festejar a festa da lua nova. Porque, irmão, tem festa, aleluia, que alguém faz que não é para Deus. É para a sua própria glória. Porque tem pessoas, aleluia, glória ao nome do Senhor, que faz uma festa na igreja. É para que o nome de Deus seja glorificado. Mas tem festas, irmãos, que Deus nem está lá. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero falar para vocês, mulheres de Deus, e para vocês, homens de Deus, quando você faz as vossas festas no seu templo, na sua igreja, na sua congregação, para quem é que essa festa é feita? Para Deus? É para que o nome de Deus seja glorificado? É para que o nome de Deus seja exaltado? É em adoração a Deus ou é para a sua própria glória? Deus está dizendo para Israel: eu já aborreço as vossas festas.
Eu não suporto elas. Aleluia. O versículo 15 ele diz: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Irmãos, nesses últimos dias, você mesmo tem visto, eu tenho feito algumas lives falando de oração. O Espírito Santo tem me chamado a atenção para eu falar acerca de oração. Mas nesta manhã o Espírito Santo mandou eu meditar nesta palavra para transmitir esta palavra. O Espírito Santo falou tremendamente no meu coração, meus irmãos. E me disse: nem toda oração Deus recebe. Irmão, isso aqui é muito forte. Nem todas oração Deus ele recebe. O povo está tão cego espiritual aqui. O povo está tão rebelde aqui. O povo está cocheando em dois pensamentos aqui. O povo está com um pé dentro e um pé fora aqui. E de maneira que eles oravam, e Deus falou: quando vocês multiplicar a oração, quando vocês passar muito tempo orando, quando vocês orarem, eu não vou ouvir. Bralabaia suri xaracante lei baraia. Ele maraia suri xaracante lei baraia. Querido e querida que me ouve, é muito sério esta passagem. Não adianta orar. Não adianta passar muito tempo em oração. Mas se seu coração verdadeiramente não está em Deus. Não adianta passar muito tempo em oração. Se você estiver com um pé fora e outro pé dentro, em cima do muro. Não adianta passar muito tempo em oração. Se você não ama o seu próximo, se você não suporta o seu próximo, se você não usa de misericórdia com o seu próximo, se você não se compadece com a dor do seu próximo, não adianta orar, irmão. Porque é bíblico. Eu vou repetir o verso de número 15. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Agora, por que Deus não ouvia a oração de Israel? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aleluia. O povo estava aqui em pecado. O povo só estava aqui dando crédito ao pecado. O povo já estava cego pelo pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Querido irmãos e irmãs, a Bíblia diz que aqueles que confessam os vossos pecados e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta só confessar e depois praticar de novo. Confessa e pratica, confessa e faz do mesmo jeito, confessa e continua no adultério, confessa e continua roubando, confessa e continua fazendo aquilo que não é para fazer, que não agrada o Senhor. Não adianta, irmãos. Israel, eles estavam nesta fase. Israel levava a oferta. Israel levava o sacrifício. Israel orava. Mas Deus chega a falar para eles: eu não aceito. Ver o meu povo me adorando. Ver o meu povo me sacrificando. Ver o meu povo trazendo oferta no meu altar, mas se prostituindo lá fora. Trazendo oferta no meu altar, mas no adultério. Trazendo oferta no altar, mas derramando sangue inocente. Trazendo oferta no altar e vivendo no engano, na mentira.
trazendo oferta no altar e com facilidade com seu próximo. Alabaia suri canteleira alamaia shure labai. Queridos, tem tantos que estão levando oferta no altar, mas está levando por levar. Deus não está recebendo, irmão. Porque são pessoas que querem viver pensando que está agradando a Deus e no mesmo tempo agradando os seus desejos. Homens amantes de si mesmo, homens de afeto naturais. E aqui é Deus falando com seu povo. Aí Deus começa a exortar eles. Deus começa a ensinar o caminho para esse povo, para eles pararem com isso. Eles estavam derramando sangue, as mãos deles estavam cheias de sangue. Em outras palavras, eles estavam praticando iniquidade, vivendo no pecado, se aprofundando no pecado e no mesmo tempo querendo ofertar a Deus. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que não podeis servir a dois senhores. A um há de agradar e a outro há de aborrecer. A um há de se dedicar e a outro há de desprezar. Queridos, temos que ter essa convicção: ou somos crentes de verdade, ou servimos a Deus de verdade, ou serve ao mundo. Porque não tem como servir ao mundo e servir a Deus no mesmo tempo. Alá e Amaraçu. É dura esta palavra, mas é a verdade. É a verdade. O povo de Israel estava nesta situação, meus irmãos. Mas Deus mostra o caminho para eles. Porque Deus nunca desistiu do seu povo. Ao contrário, Deus, Ele sempre deu tempo ao seu povo para eles se arrependerem, para eles se converterem, para ele reconhecer os seus erros e servir ao Deus Todo-Poderoso em verdade e com sinceridade. Aí olha o versículo de número 16, o que Deus fala para eles. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Queridos, infelizmente tem muitos assim que está, aleluia, entregando a oferta no altar, sacrificando ao Senhor, mas ao mesmo tempo está praticando o mal, vivendo no mal, fazendo o mal. Aí Deus diz para eles: parem de fazer o mal. Acabe com isso. Cessem de fazer o mal. Cesse de praticar o mal. Porque o povo de Deus, irmãos, não foi chamado para fazer o mal. Aleluia. O povo de Deus não foi escolhido para andar fazendo mal a ninguém. Ralabaia suri cantelebarai. E como é que eu faço mal, evangelista Ivan? Aleluia! Trazendo a oferta no altar e tendo no adultério, está fazendo mal, querido. Trazendo a oferta no altar e vivendo uma vida, aleluia, completamente relaxada, está fazendo mal, meu irmão. Oh, glória! Vivendo na prostituição e levando a oferta no altar, está fazendo mal. Cesse com isso. Pare com isso.
Acabe com isso, meu irmão e minha irmã, porque nesta manhã Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance para você recomeçar. Aí o Senhor diz: aprendei a fazer o bem. Deus está dizendo o seguinte: deixe de fazer o mal e passe a fazer o bem. Agora, qual é o bem que Deus queria que o seu povo fizesse? Ele diz mais o seguinte: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aleluia. 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 Comece a aprender a fazer o bem. Comece a deixar de fazer o mal. Comece a fazer o que é reto. Comece a ajudar o oprimido. Comece a fazer justiça ao órfão. Comece a tratar da casa das viúvas. O povo naquele tempo, eles estavam nem aí para o órfão, nem aí para as viúvas, eles estavam nem aí para fazer o bem, para fazer o que é reto, para ajudar os oprimidos. Aí Deus diz: comece a fazer isso. O versículo 18, Deus continua falando, dizendo: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Queridos, Deus nunca deixou de falar com seu povo na terra. Deus sempre falou, Deus sempre vai falar, Deus sempre continuará falando com seu povo na terra. Agora tem uma coisa, o profeta Isaías diz aqui o seguinte: se quiserem, eu tenho que querer, você tem que querer, nós temos que querer a mudança, irmão. É nós que temos que querer mudar de vida. Deus está falando com seu povo tremendamente aqui na terra. Aleluia. Não é falta, irmão, de Deus falar com seu povo. Nunca foi falta de Deus falar com seu povo. Deus falou antes com os profetas. Deus falou, aleluia, com os profetas. E hoje fala pelo Filho Jesus Cristo. Agora, o problema não é Deus falar, irmão. O problema é as pessoas não querer ouvir a voz de Deus. Querido, eu sempre gosto de falar isso. Eu já entrei muitas vezes dentro de um ônibus, abri a Bíblia e comecei a pregar o Evangelho, a palavra. E quando eu abri a Bíblia e começava a pregar a palavra, o Evangelho, se levantava pessoas que não queriam ouvir, irmãos. Não queria ouvir Deus falar. Ele se recusava de ouvir Deus falar. Tem pessoas que não gostam de ouvir Deus falar. Porque essas pessoas que não gostam de ouvir Deus falar é porque são pessoas que já acostumaram no pecado. E quando Deus repreende ele, repreende ela, ele não vai gostar, ela não vai gostar.
Então, o profeta Isaías está dizendo, se quiseres. Aí eu faço uma pergunta aqui nesta manhã e abro um parênteses. Você quer? Você quer mudar de vida? Você quer começar a praticar o bem? Você quer fazer a diferença na terra? Você quer orar e Deus ouvir? Você quer clamar e Deus te responder? Você quer levar a oferta no altar e Deus aceitar? Comece a fazer isso. Comece a ouvir. O mal das pessoas, irmãos, desta terra é porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Mas quando ele ou ela ouve a voz de Deus, eles não querem andar como Deus pede para eles andar. Tem pessoas que dizem, Deus, ele só quer o nosso coração. Está enganado, irmão. Deus, ele não só quer o meu coração. Deus, ele não só quer o seu coração. Deus, ele quer nós por inteiro, por completo. Esse negócio de alguém dizer para você que Deus só quer o seu coração é mentira de Satanás, irmão. Esse evangelho que ele prega, que dizer que Deus só quer o coração, é um evangelho mentiroso. Aleluia. 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 Deus, ele quer a nossa santidade. Deus, ele quer que nós se esforce na santidade. Ora labaia suri xaracantelei. Sabe por que tanta morte, irmão? Sabe por que tanto problema neste mundo? Sabe por que tanta guerra? Sabe por que tanto derramamento de sangue? Sabe por que tanto estrupo? Sabe por que tanta pedofilia? Sabe por que tanto filho desobediente a pai e a mãe? Sabe por que tanto problema na família? Sabe por que tanto levante nessa terra? É porque o povo não quer ouvir a voz de Deus. E quando querem ouvir a voz de Deus, não querem obedecer a Deus. Aí o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E muitos têm morrido por causa da sua maneira de viver. Às vezes Deus usa alguém, aleluia, e diz, irmão, Jesus te ama. Irmão, Jesus tem um plano na sua vida. Aí sabe o que ele faz? Ele pega a literatura, rasga, joga no lixo e fica zombando, dando risada. Irmão, aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que se esquecem de Deus. A Bíblia quem diz, segundo escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criação. Se você for falar para algumas pessoas que quando Jesus salva ele, que quando Jesus salva ela, aleluia, e ele tem sede de ir para a casa do Senhor, se você for falar para ele ou para ela, ele diz, não, irmão, não precisa ter na igreja. É porque ele quer Deus e também o mundo. Quer Deus e o mundo. Quer Deus e o mundo. Quer Deus e o mundo. Mas eu quero falar para você nesta manhã. Deus, ele quer você só para ele. Deus, ele quer que você viva somente para agradar a ele. Às vezes você tem agradado o seu esposo, tem agradado sua esposa, tem agradado seus filhos, tem agradado seu amigo, tem agradado isso e aquilo. Às vezes o esposo pede para você se vestir assim, às vezes o esposo convida, vamos para ali, vamos para acolá, mas você tem agradado a Deus, irmãos. Aleluia.
Se quiser de ouvir e comerei o bem desta terra. Irmãos, no versículo 20 ele diz: mas se recusardes e for de rebeldes, sereis devorado à espada. Porque a boca do Senhor disse. Querido, é a boca do Senhor que está falando. É a palavra do Senhor que está falando. Todos aqueles que não ouvem, aleluia, ou até mesmo ouvem a palavra de Deus e não obedecem, serão devorados à espada. Aleluia. Aleluia. E quando fala na espada, fala de criminalidade. Derramamento de sangue. Irmão. Não é fácil não. Israel estava assim neste momento. Eles não queriam. Ou até mesmo queriam andar com Deus. Mas do jeito que agradava a eles. Porque tem gente que pensa que andar com Deus é andar também do jeito que agrada. Não, irmão. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Andar com Deus é renúncia. Andar com Deus é deixar os ídolos. Andar com Deus é abandonar o pecado. Andar com Deus Labai, Sori, Xaralai, Barai. É um compromisso, irmão, é compromisso. Imagine alguém dizer que anda com Deus, vai para a igreja à noite, louvar e adorar, e pelo dia vai assaltar, pelo dia vai matar, pelo dia vai roubar, pelo dia vai adulterar, pelo dia vai se prostituir, pelo dia vai beber, pelo dia vai fazer isso e vai fazer aquilo. Aí diz: estou andando com Deus, estou andando com Deus, estou andando com Deus. Na onde, meu irmão? Lalabai, Assuri, Xaralai, Cantelei, Barai. Era o povo de Deus. Pelo dia ele estava fazendo, aleluia, imundícies. E de noite iam com a cara de pau entregar oferta ao Senhor. Sacrificar ao Senhor. Tem tanta gente assim, irmão. Pelo dia fica fazendo safadeza pela rua e de noite vai com a cara de pau para a casa de Deus e dizer aleluia, glória a Deus. Deus não recebe, irmão. É bíblico. Você está indo em vão. Você está indo perder tempo. Ou você vai com uma intenção, ou me desculpe, é melhor ficar em casa mesmo. Eu sei que esta palavra está doendo em muita gente, mas é aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que pregar a Bíblia, eu não tenho que sair da Bíblia. Aleluia. Porque tem gente, aleluia, que é assim. Ralabai, Assuri, Xara, Cantelei, Barai. Versículo 16 ele diz: lavai-vos, purificai-vos. Deus pede para eles se purificar, porque eles estavam impuros. O povo de Deus tem que ser purificado, irmão. Tem que ser puro, uma adoração pura, um glória puro, um aleluia pura, uma oferta pura. O povo de Deus tem que ser separado, tem que ser puro. Comece a abrir os olhos, não deixe Satanás lhe enganar, irmão. Aleluia. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Não pense, meu irmão e minha irmã, que você anda fazendo besteira pelo dia e à noite vai até a casa de Deus
E fique pensando que Deus irá receber a sua adoração, porque não vai. É perda de tempo. Ou você se decide de uma vez por toda em adorar a Deus em espírito e em verdade, em servir somente a Deus. Mas se ficar em cima do muro, é perda de tempo. A trombeta vai soar. Jesus vem buscar a sua igreja e você passou aquele tempo em vão. Vai ficar. Não adianta. Evangelho é renúncia. Evangelho é dedicação. Evangelho é se dedicar somente ao Evangelho. Ou é, ou não é. Ou serve, ou não serve. Ou anda com Deus, ou não anda com Deus. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. É. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus tenha misericórdia de ti. Te fortaleça. Em nome de Jesus.